Graças a Deus, queridos irmãos. Vamos nos preparar aqui para cultuarmos a Deus. Você veio nesse culto de doutrina mais uma vez para se apresentar ao Senhor, para aprender um pouco mais, se aproximar de Deus. E foi Ele que nos trouxe e preparou esse momento. Nosso Deus, em sua imensa misericórdia, nos concede um tempo durante a semana para podermos estar meditando nas Escrituras. Isso é maravilhoso. Então vamos fazer uma oração, agradecendo a Deus por estarmos aqui, que você possa agora esquecer de todos os seus problemas e dedicar somente a Deus. Se dedique somente a Deus, meu irmão, para lhe cultuar. Vamos orar e que você peça que o Espírito Santo lhe conduza nessa adoração. Eterno Deus, nosso Pai, nesse momento, estamos aqui como igreja, reunidos, para Deus buscar ao Senhor. Em mais um culto de doutrina, a qual o Senhor nos prepara, a qual o Senhor nos traz aqui, nos desperta o desejo, a vontade ao Senhor, para poder aprender um pouco mais de Ti. Pedimos, Pai, que o Senhor esteja recebendo o nosso culto. Pedimos, Senhor Deus, que o Senhor foque, Deus, as nossas atenções, que o Senhor desperte em nós toda a reverência, temor diante do Teu santo nome, para que esse culto, Senhor Deus, seja aprazível ao Senhor. Então cuide, Senhor Deus, desta igreja, destes irmãos, e que possamos crescer no conhecimento da verdade, em santidade e também na unidade da igreja, a nossa comunhão. E isso tudo, sabemos que é totalmente independente da palavra do Senhor. Nos ajude, ó Deus. Esteja conosco. É isso que eu te peço em nome de Jesus. Amém. Abra aí no Salmo 99, meu querido. É o salmo que iremos cantar. Diz o seguinte a palavra de Deus: o Senhor reina, trema o povo, Ele assenta entre os querubins, mova-se a terra. O Senhor é grande em Sião e está muito acima de todos os povos. Louvem o teu grande e terrível nome, pois Ele é santo. A força do rei também ama o juízo. Tu estabeleces a equidade, tu executas o juízo e a justiça em Jacó. Exaltai vós o Senhor, nosso Deus, e adorai em seu escabelo, pois Ele é santo. Moisés e Arão, entre os seus sacerdotes, e Samuel, entre aqueles que clamam o seu nome. Eles clamaram ao Senhor, e Ele os respondeu. Verso 7. Ele falou a eles na coluna de nuvens. Eles guardaram os seus testemunhos e a ordenança que Ele lhes deu. Verso 8. Tu os respondestes, ó Senhor, nosso Deus. Tu fostes um Deus que o perdoaste, embora tivesses vingado as suas invenções. Exaltai o Senhor, nosso Deus, e adorai-o no seu santo monte. Pois o Senhor, nosso Deus, é santo. Amados, quantas vezes aqui o salmista se preocupou em destacar a santidade de Deus, a justiça de Deus. Santidade de Deus ao mínimo 3 vezes, verso 3, verso 5 e verso 9. Você pode ver que a santidade de Deus aqui é destacada, e principalmente a justiça de Deus. Amados, devemos louvar ao Senhor com reverência. Estava refletindo por esses dias dessa semana, o quão o seu povo perdeu a reverência diante de Deus. Parece que os cristãos hoje em dia perdeu essa identidade, dessa visão de quem Deus é, da grandeza, da sua magnificência. Lidamos com Deus como se fosse um homem, como se fosse qualquer coisa. Esquecemos que estamos aqui diante de Deus. E o salmista nos diz no verso 3, preste atenção,
louvem o teu grande e terrível nome, pois Ele é santo. As pessoas parecem que não conhecem esse Deus. Os cristãos hoje em dia têm cultuado a Deus de qualquer forma, sem reverência, sem temor. E o que o salmista faz aqui é trazer à nossa memória quem esse Deus é. Um Deus perdoador, um Deus 3 vezes santo, um Deus justo, um Senhor que reina, trema o povo, Ele assenta entre os querubins. Ele não se assenta aqui no nosso meio, entre os querubins. Então veja, irmãos, como devemos cantar este salmo? Reconhecendo quem Ele é. Como devemos cantar este salmo? Com tremor, com temor, diante deste Deus Santo. E não de qualquer forma, pensando em estar em outro lugar, pensando em fazer qualquer outra coisa. Mas com atenção nas palavras que você dirige a Deus. Atenção no que você está fazendo em cada parte da liturgia do culto. O que eu estou fazendo aqui? Quem é este Deus? Então que você possa, irmão, com reverência, com temor, conforme as palavras do salmista. Vou ler novamente o verso 3. Louvem o teu grande e terrível nome, pois Ele é santo. Se você, irmãos, teme a esse Deus, se você o adora, que possamos cantar juntos quem Ele é e os seus feitos. Amém? Vamos ficar de pé e vamos adorar ao Senhor. Boa noite, irmão. Louvemos ao Senhor. Reina o Senhor, pois todos os povos, no trono está, nas altas filhas está, dos querubins, então a terra se abale, em Sião é muito grande o nosso Deus, é excelso, dos povos vem acima, celebem eles o teu nome a Deus, tremendo, sim, grande santo é teu nome, é muito grande, santo teu nome a Deus, é forte rei, um rei que ama a justiça, tu firmas, pois Senhor é a retidão, e em Israel executando a justiça, e o juízo vive estabelecer. Exaltai-o, ao nosso Deus prostrai-os, ante os seus pés, pois santo é o nosso Deus. Moisés, Arão e Samuel invocavam, e a atenção lhes dava, pois o Senhor Deus lhes falou, pois a coluna de nuvens e as suas leis guardavam eles sim, e tu, Senhor, lhes respondeste servando, mesmo te vingando dos feitos seus, exaltai-o, ao Senhor nosso Deus, e prostrai-vos ante o santo monte seu, se exaltai diante do Senhor, prostrai-vos, porque santo é
sua vez. Oramos juntos. Já refugia a glória eterna de Jesus, o Rei dos Reis. Leve os reinos deste mundo, seguirão as suas leis. Os sinais da sua vida mais se mostram cada vez. Vem Jesus, vem Jesus. Glória, glória, aleluia. Glória, glória, aleluia. Glória, glória, aleluia. Vem Jesus, vem Jesus. O clarim que chama os crentes, a batalha já soou. Cristo à frente do seu povo, multidões já conquistou. O inimigo em retirada, seu furor patenteou. Vencendo, vem Jesus. Glória, glória, aleluia. Glória, glória, aleluia. Glória, glória, aleluia. Vencendo, vem Jesus. Eis quem glória refulgente sobre as nuvens descerá, e as nações e os reis da terra com poder governará. Sim, em paz e santidade toda a terra regerá. Vencendo, vem Jesus. Glória, glória, aleluia. Glória, glória, aleluia. Glória, glória, aleluia. Vencendo, vem Jesus. E por fim entronizado, as nações há de julgar, todos grandes e pequenos, o juizão entrará. E os remidos triunfantes em fulgor de cantar, vencido, vem Jesus. Glória, glória, aleluia. Glória, glória, aleluia. Glória, glória, aleluia. Vencendo, vem Jesus. E a próxima canção que cantaremos fala que grandes são as suas obras, Senhor Todo-Poderoso. Justos e verdadeiros são os seus caminhos. Louvemos juntos ao Senhor. Grandes são as suas obras,
Senhor, Todo-Poderoso, justos e verdadeiros são os teus caminhos. Grandes são as tuas obras, Senhor, Todo-Poderoso, justos e verdadeiros são os teus caminhos. Ó Rei das nações, quem não temerá, quem não glorificará o teu nome. Ó Rei das nações, quem não te louvará, pois só teu nome é santo. Todas as nações virão e adorarão diante de ti, pois os teus atos de justiça se fizeram manifestos. Todas as nações virão e adorarão diante de ti, pois os teus atos de justiça se fizeram manifestos. Ó Rei das nações, quem não temerá, quem não glorificará o teu nome. Ó Rei das nações, quem não te louvará, pois só teu nome é santo. Ó Rei das nações, quem não temerá, quem não glorificará o teu nome. Ó Rei das nações, quem não te louvará, pois só teu nome é santo. Amém. No Salmo 96, verso 8, para embasar nosso momento aqui de ofertas ao Senhor, diz o seguinte, no Salmo 96, verso 8: Dai ao Senhor a glória devida ao seu nome, trazei uma oferta e chegai aos seus átrios. Eu gosto deste salmo aqui, irmãos, dessa passagem, para embasar o nosso momento, porque certamente ser grato a Deus envolve glorificar o seu nome, reconhecer que Ele é aquele que sustenta as nossas vidas, é aquele que providencia todos os recursos para os nossos lares. E quando fazemos isso, se achegamos nos átrios do Senhor, com uma oferta, estamos glorificando o seu nome. Se você veio preparado para isso, poderá então estar realizando a sua oferta. A Juliane passará aí no seu local, e você poderá então estar ofertando ao Senhor. Você que nos assiste, está aqui já os dados bancários, IBR Mogi das Cruzes, CNPJ, que também é a nossa chave Pix, número 39799-944, 1000 contra dígito 06, o banco é o 290, Pago Seguro, agência 0001, conta corrente 166, 165, 36, dígito 5,
e você pode então também estar realizando aí a sua oferta. Gostaria de pedir que o nosso irmão Victor estivesse orando ao Senhor, agradecendo por todo o sustento, por toda a manutenção que Deus tem nos dado aqui neste local, né, com recursos, com saúde para os trabalhadores, para os irmãos que têm sustentado essa obra. Vamos orar agradecidos. Senhor Deus, muito obrigado, Senhor, porque o Senhor tem sustentado a sua igreja, o Senhor tem abençoado cada um aqui dando saúde e condições, Senhor, para poder ressuscitar, Senhor. Muito obrigado por poder nos contemplar, Senhor, nesse momento, e que o Senhor possa estar cuidando das pessoas que não podem participar, que o Senhor possa estar dando todas a oportunidade de participar e mostrar a gratidão ao Senhor. Eu posso estar no meu coração na originalidade do Senhor e possa me glorificar seu nome, Senhor. O Senhor possa continuar jogando nos direitos, sustentando. Obrigado que o Senhor tem sustentado, Senhor, a sua igreja realmente, Senhor. Obrigado, eu te peço, Senhor, por isso, em nome de Jesus, Senhor. Amém. Vamos ao texto? Hoje será uma pregação temática, porque eu preciso explicar algo que envolve a justificação somente pela fé. Lá em Romanos 3, abra aí na sua Bíblia, verso 28. Romanos capítulo 3, verso 8. Verso 28, perdão. Romanos 3, 28. A palavra de Deus vai dizer o seguinte, aqui o apóstolo Paulo, né? Inspirado pelo Espírito Santo do Senhor, ele vai dizer o seguinte, no verso 28 do capítulo 3 da sua epístola aos Romanos. Portanto, concluímos que o homem é justificado pela fé, sem as obras da lei. Até aqui. O ponto que eu quero hoje abordar com os irmãos é: que tipo de fé é essa que ele fala? Né? O que é esta fé? Talvez você pense, fé é fé, né? É só crer, é só... E eu vou mostrar para os irmãos hoje que esta fé não é só um ato de você crer subjetivamente, né? Algo que não traz uma disposição realmente. Vamos aprofundar aqui um pouco mais sobre o que é esta fé que o apóstolo Paulo nos diz. Bom, vamos orar? Que você possa buscar ao Senhor e que Ele nos dê o entendimento necessário para entender esse tema tão importante para nós cristãos. Vamos orar. Eterno Deus, nosso Pai, mais uma vez lhe buscamos, ó Senhor, através das orações, dos pedidos, para este momento tão importante, para esse momento chave para as nossas vidas, um momento de pregação, de estudo da Sua Palavra. Estamos aqui, ó Senhor, mais uma vez reunidos para entendermos e buscarmos, conforme as Escrituras, o entendimento da doutrina sobre a justificação e as obras. Que o Senhor venha, através do Seu Santo Espírito, nos guiar nesse momento, nos trazer todo o entendimento, nos confrontar, retirar de nós conceitos errados, ó Senhor, e construir perante a palavra os conceitos bíblicos e corretos quanto à justificação pela fé. Nos ajude, porque somos seres limitados, pecadores, que necessitam da Sua graça todos os dias. E neste momento não seria diferente, Senhor. Para que possamos entender e ser moldados conforme Cristo, necessitamos da aplicação da Tua palavra em nossas vidas, mediante o Espírito Santo do Senhor. Então nos ajude, Pai. Nos conduza e que este homem não fale nada da sua própria vontade, e sim daquilo que provém do Senhor, conforme a fidelidade das Escrituras. Obrigado, Senhor. Assim oramos em nome de Jesus. Amém. O Romanos capítulo 3, nós já abordamos expositivamente aqui essa passagem. Foi o segundo culto aqui, conforme esse tema, a justificação. E Paulo, no capítulo 4, ele veio também abordando, que já trabalhei aqui, né, apenas no começo,
ele vem ilustrando e aplicando todos os conceitos do capítulo 3, através da figura de dois homens, Abraão e Davi. Então ele cita Abraão, fala categoricamente que Abraão não tem mérito algum diante de Deus, e se ele passou a crer em Deus, isso foi um ato puramente único, exclusivo do nosso Senhor. E amados, hoje precisamos entender o que realmente é esse meio que nos leva à justificação. Eu abordei, tem os desenhos aí? Pode colocar para mim o da raiz da justificação. Está aqui. Então, qual é a raiz da justificação? Toda essa doutrina, conforme Romanos capítulo 3, repito, já foi abordado, está gravado, é feito por 4 pontos essenciais. A raiz da justificação é pela graça, verso 24, através da fé, verso 22, 25, 28 e 30, em Cristo Jesus, verso 24 e 26, e sem obras da lei, versos 21 e 28. Esse é o suprassumo, essa é a explicação de uma forma ilustrativa para nós do que é a definição da justificação em Cristo Jesus. Foi destacado aqui nessa pregação de Romanos 3 as preposições, tanto é que eu deixei todas elas grifadas, correto? Então veja as preposições: pela graça, através da fé, em Jesus Cristo, sem obras da lei. Hoje, irmãos, precisamos entender que a justificação, sendo somente pela fé, conforme o verso 28, o que é este ramo? O que é esta raiz? O que ela significa? Que fé é essa que ele está dizendo? A fé, irmãos, conforme ficou claro no capítulo 3 de Romanos, é o único veículo da justificação. S. Sproul, ele escreve na sua Bíblia de estudo, a mesma que o nosso irmão compartilhou, que estão aí editando na língua portuguesa, porém já existe ela na língua inglesa. Ele declarou o seguinte a respeito da importância da fé, abre aspas: a fé é o meio ou instrumento pelo qual a pessoa é salva. Vou repetir: a fé é o meio ou instrumento pela qual uma pessoa é salva. Os cristãos são justificados diante de Deus somente pela fé. Põe um outro desenho, por favor, agora. Então veja, irmãos, esse foi o primeiro desenho que eu trouxe aqui, para ilustrar todo esse ensino sobre a justificação. Veja que o início de tudo está aqui, irmãos: a fé. E esta é dom de Deus, conforme Efésios capítulo 2. Este é o veículo que, quando colocado no homem, quando essa graça, porque tudo isso que estamos vendo aqui, visualizando, em termos de justificação, em termos de fé, enxergamos como graça. O ato de Deus beneficiar, o ato de Deus entregar, tanto fé, quanto a justificação, quanto o seu próprio Filho, tudo isso é graça. Só que dentro da graça, tudo se inicia através da fé. O veículo que nos coloca nesta justificação, nesta expiação de pecados, Cristo sendo a propiciação, o que chamamos de justificação somente pela fé. Então esse é o caminho. Vimos aqui semana passada que nada pode ser acrescentado aqui. Obras, que mais? Batismo, nada dessas coisas, como hoje em dia as pessoas, não, se você não é batizado, você não é salvo. Não, se você não está numa igreja, você não é salvo. Não, se você não é dizimista, você não é salvo. Hoje em dia, diversas vezes, se você abrir aí as pregações na internet, você vai se deparar com certos tipos de conceitos, irmãos.
As pessoas descartam e misturam principalmente essa questão aqui, que vamos enxergar e entender quando começarmos a abordar o livro de Tiago. Eles colocam isso nesta posição. Eles acham que por você não apresentar algo, ou por não ter alguma coisa, você não é justificado. E o texto que Paulo é claro. A justificação é somente pela fé. Somente pela fé. Ah, mas pastor, esta fé não traz algumas implicações? É isso que nós vamos ver hoje. É isso que nós vamos começar a entender. Que tipo de fé é essa? Sobre o que estamos falando? Será que você sabe, irmão? Será que você conhece a característica dessa fé salvífica? A fé que justifica? E uma pergunta que eu já deixo para o irmão: todo tipo de fé justifica? Essa é uma pergunta que você tem que saber. Quantos tipos de fé você acha que existe para esse meio de justificação? Apenas um. Apenas um. Então vamos explorar um pouco mais sobre o que Paulo está querendo dizer. Primeira coisa, a nossa intenção e o nosso objetivo aqui, como eu disse, é harmonizar duas cartas. Quais são elas? Romanos e Tiago. Porque Paulo vai dizer que é somente pela fé. Tiago já vai dizer que necessita de obras. Correto? Então parece ser um tema contraditório. Martinho Lutero chamou, inclusive, a carta de Tiago de palha, de não acrescentar nada em termos salvíficos. Vamos, com esse objetivo aqui, irmãos, harmonizar as duas cartas, se assim Deus nos permitir. Amados, isso já começa aqui hoje. Essa harmonização entre Romanos e Tiago. Simplesmente por um relato de Tiago, no capítulo 2, verso 19. Deixa eu apagar aqui, para não ter confusão. Vamos começar a harmonizar isso hoje. Tá? Por quê? Eu destaquei um versículo de Tiago, aonde ele diz que você crê que existe um só Deus? Então concordam comigo que isso aqui vem do verbo grego pisteu, que vem de piste. O que significa esses verbos? Isso aqui já é transliterado, né? O que significa o verbo piste? Fé. Significa, irmãos, confiar. Significa uma entrega. Significa crer. Então, Tiago, ele aborda aqui, fazendo uma pergunta: você crê que existe um só Deus? Você tem fé em um só Deus? Muito bem, ele coloca. Até mesmo os demônios, preste atenção, os demônios creem, tá? Que vem da mesma palavra aonde ele coloca. Nosso irmão Felipe pregou João, capítulo 2, versos 23 a 25, não é? E lá o verbo era qual? Era o verbo colocado lá, para crer, no grego, sobre a fé que eles tinham, eles criam, vieram até Cristo mediante os milagres, mas que tipo de fé era aquela? Será que a palavra mudava? Ou a palavra era a mesma? A palavra é a mesma, irmãos. Crer. Eu creio, você crê. Nós cremos. Em quê? De que forma? Aqui Tiago diz, preste atenção, que os demônios creem. Então, põe um desenho rapidinho. Se os demônios creem, então eles são justificados? Se a salvação é somente pela fé, e a Bíblia está dizendo que os demônios creem, volta lá de novo. Imagina isso aqui é um demônio. Põe o texto. E não só creem, tremem.
Que tipo de fé é essa que os demônios têm? Que tipo de fé é essa que justifica? Então fica claro, irmãos, com certeza, né? Não preciso nem perguntar. Demônios são justificados? Com certeza não. Demônios já são condenados. Satanás e suas hostes são condenadas ao inferno. Então que diachos que Tiago está falando? Que tipo de fé é essa que tem os demônios? Amados, o diabo treme ainda, inclusive. E só a menção do nome de Deus faz com que ele reconheça o seu próprio juiz. Ele se enche de temor e logo declara que ele realmente é um Deus divino. Veja que interessante, que ao desprezar um Deus reconhecido, nos coloca numa condição muito pior. Então veja, que existe uma fé que não despreza Deus, e existe uma fé, comparada com as dos demônios, que o despreza, mesmo conhecendo, mesmo sabendo quem ele é. Você que é como um bom estudioso da Bíblia, nos relatos dos evangelhos, quando os demônios ou endemoniados se deparam com Jesus, o que eles fazem, irmãos? Alguém lembra algum relato? Qual é a situação dos demônios diante de Cristo? Viestes antes da hora? Nos perturbar? Nos atormentar? Então vocês percebem que eles têm um temor e certo senso de juízo. Que tipo de fé é essa, irmãos? Amados, eu trouxe essa passagem de Tiago para trazer aos irmãos o entendimento de que não existe apenas um tipo de fé. Existe algo que chamamos de fé espúria, de fé falsa. Voltando ao comentário de R.C. Sproul, ele esclarece o que é a fé verdadeira. Abre aspas. A fé não pode ser definida em termos subjetivos, como um sentimento ou uma decisão otimista. Olha só. Não pode ser definida em termos subjetivos, como uma decisão otimista ou sentimentos. Ele continua. Tampouco é uma ortodoxia passiva. Então, realmente, eu li aqui, é isso, eu acredito. Uma ortodoxia passiva. A fé é uma resposta dirigida a um objeto. Fé, volta o desenho. Aqui as coisas começam, irmãos, a chamar a nossa atenção para que tipo de fé é essa. Segundo Sproul, ele diz que a fé é uma resposta dirigida a um objeto. Olha só. Então aqui, quando eu recebo essa fé, existe uma resposta. Pastor, mas isso não é acrescentar algo na justificação? Eu pergunto aos irmãos, é? Não, porque eu estou falando e tratando sobre o quê? A fé. Eu não estou saindo sobre o que Paulo falou. Eu estou relacionando para vocês o que é essa fé. Então, segundo o relato de Sproul, existe uma resposta dirigida a um objeto. E quem é esse objeto? Quem é esse objeto? Cristo. Cristo é o objeto da nossa fé. E ele continua. É definida pelo que é Cristo. Então, o que é Cristo? Aqui, uma pergunta. O que é Cristo? O que envolve você crer nisso? O que é Cristo aqui? Apenas a expiação e a propiciação? O que é Cristo? Aí eu respondo aos irmãos. Tudo, veja só,
tudo o que envolve a pessoa de Cristo. Quantas coisas envolve a pessoa de Cristo? Aí vem, segunda pessoa da Trindade, correto? Trindade, 100% homem, 100% Deus. O que mais? Tendo todos os atributos divino, né? Divino, em igualdade com o Pai. O que mais, irmãos? O que mais? O que é necessário? Andou em retidão, santo. O que mais? Tudo que envolve a pessoa de Cristo está aqui nessa fé. Eu não posso desviar uma vírgula do que é crido. Porque quando eu creio em algo, isso me traz uma resposta interior. Logo, se eu crio um Cristo na minha cabeça, que não é o Cristo das Escrituras, eu sou justificado? Se eu creio que o Cristo da minha cabeça não é a segunda pessoa da Trindade, eu creio no Cristo das Escrituras. Se eu creio que ele não foi homem e foi apenas Deus, eu creio no Cristo das Escrituras, então eu sou justificado? Eu não sou justificado. Então veja, tanto acrescentar qualquer tipo de coisa aqui, como igreja, batismo, dízimo, todo e qualquer tipo de obra, e também descaracterizar o objeto a qual eu creio, não traz justificação. É aí que nós precisamos começar a entender da importância de conhecer os evangelhos, da importância de conhecer quem Cristo é. É aqui que começamos a harmonizar o livro de Tiago com o livro de Romanos. Porque o que Tiago está falando categoricamente na sua carta é justamente sobre essa resposta da fé que eu tenho em Cristo. Dessa resposta da fé que vem de Deus, gerada no meu interior, o que ela está fazendo fluir de dentro de mim. Não é que eu estou acrescentando algo na justificação, mas sim o que essa fé está gerando dentro de mim. Então, irmãos, não se esqueça, existe uma resposta daquilo que eu creio, dessa fé, e o que é crido? Aí envolve todas as características divinas, humanas de Cristo. Toda a sua obra, tudo o que as Escrituras nos revelam. Então veja esta pergunta, irmãos. Os demônios creem num Cristo correto? Eles conhecem todas as suas obras, conhecem quem Ele é na Santíssima Trindade? Com certeza, irmãos, porque eles vieram de lá. Eles conhecem, mas mesmo assim, são justificados? Não. Então o que falta para os demônios? O que falta para essa segunda categoria de fé? Qual é a diferença da fé dos justos? A diferença da fé daqueles que são salvos para a fé dos demônios. O que Tiago disse? Nós vamos abordar. Continuando sobre a frase aqui de R.C. Sproul, a fé cristã é a confiança no Deus eterno e em suas promessas asseguradas por Jesus Cristo. É aqui que começamos a diferir a fé dos justos para a fé dos demônios. Ela vem pelo Evangelho na medida em que ela é compreendida através da obra graciosa do Espírito Santo. Então o que falta aos demônios? A confiança em Cristo Jesus. Pois eles não confiam, pois eles não têm essa disposição
disposição de entrega na pessoa de Cristo, e sim medo, temor e apenas reconhecer quem Ele é. Não salva. Essa fé não salva. Essa fé não justifica. Eu te pergunto, quantas pessoas você conhece que reconhecem quem Cristo é, falam bonitinho a Trindade, a sua obra, tudo, mas falta algo na sua concepção. Talvez essa pessoa seja você. Essa confiança, essa entrega, saber que realmente Cristo governa a tua vida e tudo que existe. Isso é diferente. Em termos práticos, vamos entender isso. O que é a fé salvífica? A fé cristã. Amados, isso é uma fé viva, uma fé verdadeira. Sprouls acrescenta, a fé cristã é um ato pessoal, que envolve a mente, o coração e a vontade. Semana passada, ou domingo, agora eu não vou me recordar, eu disse aos irmãos que quando entendemos o coração, a Bíblia fala sobre o coração do homem, está falando sobre algo que vai além da própria vontade. Quando vemos coração, Ezequiel 36 vai dizer que Deus trocará o coração de pedra por um coração de carne. O que ele está falando ali? É uma promessa sobre a nova aliança, onde receberíamos o Espírito Santo. O novo nascimento, a regeneração. Então, irmãos, quando você vê coração na Bíblia, ele está querendo dizer que é o centro do homem. Aquilo que é antes mesmo das vontades. Fé salvífica é um ato que envolve mente, coração e vontade. Quais são as vontades dos demônios? Quais são as vontades do demônio? Adorar a Deus? Então não é a fé salvífica. Bem como é dirigida a um Deus pessoal, e não a um ídolo e a uma ideia. Sprouls está afirmando que a fé salvífica é um ato pessoal, dirigido a um Deus pessoal, que envolve mente, coração e vontades. Então o que eu preciso analisar para ver se eu estou na fé, se a minha mente, meu coração e as minhas vontades são de Deus? A sua é? Então, para dizer que eu sou salvo, para dizer que eu sou justificado em Cristo, eu tenho que analisar essa fé que eu tenho. A fé que eu tenho é uma fé que envolve totalmente a minha mente, totalmente o meu coração, totalmente as minhas vontades. Existe essa força dentro de mim que me convence todos os dias e que me lança aos braços de Cristo. A minha vontade constantemente é estar perto de Cristo, adorá-lo, agradá-lo. Eu não estou falando de pecar e não pecar, porque todos nós pecamos. Eu estou falando se o seu pensamento, o seu coração, essa força do centro do homem, as suas vontades estão em Cristo. É isso que nós temos que se perguntar todos os dias. E é comum analisarmos a fé envolvendo ao menos 3 passos, irmãos. Se você quiser anotar, você pode anotar. Quais são os 3 passos que analisam a fé? Primeiro, conhecimento. Então é necessário você ter um conhecimento. De quem? De Cristo. De tudo que foi falado aqui. É necessário você ter uma concordância com aquilo que você crê. Com aquele conhecimento. E terceiro, você ter a confiança. O primeiro, analisando apenas o primeiro, que é o que denominamos aqui como conhecimento ou compreensão, do que seria essa compreensão? O que abrange esse conhecimento? É de todo o conteúdo do Evangelho. O que eu pedi? Para você, minha filha, que vai se batizar? O que eu falei para você fazer? O que eu falei para você fazer? Hã? Fala.
que eu te pedi? Falei, me entrega o quê? O que, Rodrigo? Resumo de todo? De todo? Hã? De todo? Evangelho. De todo o Evangelho. Eu não posso, de maneira alguma, levar alguém ao batismo sem que conheça o Evangelho. Sem que conheça a obra de Cristo. Aí eu te pergunto, quando você batizou, você conhecia o Evangelho? Você conhecia o Evangelho? Eu não conhecia. Foi certo o seu batismo? Será que você estava realmente com a fé de Deus no seu batismo? Ou foi apenas um ritual? Foi apenas uma observação externa, sem princípio, sem essência? Amados, ou seja, primeiro devemos conhecer a verdade do Evangelho de Jesus Cristo. Esse é o ato pessoal, dirigido à verdade que nos fala a respeito de um Salvador pessoal. O desenho está aqui? Amados, como é que eu vou dizer que eu sou justificado, sendo que eu não conheço essa propiciação? E quando eu falo essa propiciação, estou falando de Cristo Jesus, de quem Ele foi. Como é que eu posso ser justificado, sendo que eu não conheço o que foi oferecido no meu lugar? Não existe salvação. E todas as coisas agora escrevi sobre Cristo, como são tidas por heresias, né, o unicismo, que falam que Jesus não é a segunda pessoa da Trindade. Olha só que interessante isso. Contra aqueles que são unicistas. Os unicistas são aqueles que não acreditam em três pessoas distintas da Trindade. E apenas Deus sendo representado de várias formas. Então não acredita na primeira pessoa, na segunda pessoa, na terceira pessoa. Como é que entra a propiciação sendo que é apenas um Deus? A segunda está, como cremos, claro, a segunda pessoa da Trindade, em igualdade com Deus, em retidão, justiça, ele foi oferecido para aplacar a ira de Deus. Isaías capítulo 53. Ali é claro que ele enviou alguém como uma segunda pessoa, uma pessoa distinta, uma obra diferente, para que nele tudo fosse cumprido. Então, como se eu descartar a segunda pessoa da Trindade, eu posso crer em propiciação? Vocês entenderam? Não fica sem sentido? Seria sacrifício do quê? Se não existem as obras distintas da Trindade. Então veja, irmãos, tudo isso para que você entenda que uma falsa concepção de Cristo, heresias, erros teológicos quanto a Cristo, por isso que todo crente tem que analisar, entender Cristologia. Cristologia é essencial. Irmãos, entenda o que eu vou dizer. O erro contra Cristo, ele não pode ocorrer. Por exemplo, é melhor que você tenha algum erro teológico, alguma falta de entendimento quanto ao Espírito Santo, que é a terceira pessoa da Trindade, do que de Cristo. Cristo é pedra fundamental, não que o Espírito Santo não seja. Entende, irmão? Eu só quero dizer. Mas para que ocorra isso aqui, ó, o que é a propiciação, irmãos? É Cristo. Mas claro, que é o Espírito Santo que me dá entendimento sobre isso. Então, qualquer erro, qualquer falsa ideia sobre Cristo, traz justificação? Não vai trazer. Porque a fé salvífica, ela traz a compreensão do conteúdo do Evangelho. Que conteúdo é esse? Cristo e sua obra. Dentro desse conhecimento e compreensão, tem algo que chamamos que deve existir. Quando você recebe essa fé, deve existir algo junto com o conhecimento e compreensão, que é o que chamamos de senso de perdição.
senso de perdição. O que é isso? Senso de perdição. Dentro do conhecimento do Evangelho, da compreensão da pessoa de Cristo e da sua obra, é necessário um senso de perdição, ou seja, de condenação. Chamamos isso de visão do pecado. Esse homenzinho aqui, quando ele recebe a fé, qual que é a concepção que ele tem sobre si mesmo? Qual que é a ideia que ele tem contra o homem? É aí que entra uma doutrina chamada antropologia, que é a concepção do homem. Quem é o homem segundo a Bíblia? Qual é a condição natural do homem? Aí você vai de novo lá em Efésios capítulo 2, né? Filhos da ira. Mas quando ele recebe a fé, ele é direcionado para Cristo, correto? Porém, o que essa fé, que é a resposta que eu tinha colocado ali, gera dentro dele? Esse senso de que ele é um pecador, perdido e condenado. Este senso é o que vai levá-lo à necessidade de um Salvador. Então, uma fé, veja bem, uma fé que não desperte um senso de perdido, de perdição, de condenado, é uma fé verdadeira? As pessoas que acham, não, eu não sou pecador, é salvo. O que aconteceu com Pedro? Quando Jesus, no barco, fala, lança as redes, e ele tem a concepção de quem Cristo é verdadeiramente, o que ele faz? Alguém lembra? Se lança aos pés de Cristo, ele fala que é pecador. O centurião, ao qual o próprio Cristo elogia sua fé e fala, não encontrei fé tamanha em todo Israel. O que ele fala para Cristo quando o Cristo está indo para a casa dele, curar lá o seu servo? O que ele fala para Jesus? Não sou digno de recebê-lo na minha casa. O que ele teve? Que ele tinha a fé reconhecida pelo próprio Cristo. Com certeza ele teve o senso de perdição. E você acha que você é o suprassumo, né, do Evangelho, o centro do Evangelho, né? Do Evangelho você é o centro, né, como disse aquele herege. Está vendo, irmãos? O que esse rapaz está fazendo na igreja dele, ele junto com aquela multidão, caminhando tudo para o inferno. É impossível com aquele Evangelho, com aquele tipo de mensagem, que haja salvação. É impossível. Porque não prega isso. Prega que isso aqui é importante, que não tem senso de perdição, e que é tão igual quanto a isso. Por quê? Porque ele é especial, e Deus o ama, porque ele é filho de Deus, mesmo sendo um pecador perdido, condenado. Isso é Evangelho? Isso não é Evangelho. Isso não salva. Isso não salva. Amados, o senso de perdição é encontrado em Davi. Salmo 32, verso 5. Olha só o senso de perdição a qual quero me referir ao irmão. Presta atenção, irmão. Quando você lê Salmo, você vai encontrar muito isso. E só para que você fique esclarecido aqui também, para que não haja dúvida, a fé que o povo do Antigo Testamento tinha é diferente da fé que temos hoje? Não, é a mesma fé. Tá? Criam em Cristo eles? Sim, eles criam em Cristo. Mas nas promessas, eles viam de longe. Hebreus 11 vai dizer isso. Então, reconheci diante de ti, o que ele fala? Reconheci diante de ti meu pecado e não encobri minhas culpas. Eu disse, confessarei as minhas transgressões ao Senhor e tu perdoastes a culpa do meu pecado. Tem reconhecimento de culpa aqui? Tem senso? Não tem, sei lá, reconhecimento de culpa aqui? Tem. Tem reconhecimento de culpa, sim. Ele está olhando para si, diante de atos, claro, que Davi era um pecador, mas você acha que ele não se via como necessitado de um Salvador? Você acha que ele não se sentia perdido? Davi tinha isso, irmão. Então Davi era justificado? Com certeza, porque a fé levou ele a um Salvador.
Há uma certa concepção de quem Jesus Cristo era. Tanto é que grandes profecias de Cristo no Antigo Testamento foi ele quem escreveu, inspirado pelo Espírito Santo de Deus. Então, amados, não existe salvação sem um conhecimento do Evangelho, muito menos um senso de perdição. Isso é básico. Isso é característico da fé salvadora. Segundo ponto, sobre a fé salvadora. Deve existir uma concordância ou reconhecimento de que o Evangelho é verdadeiro. Amados, portanto, não apenas devo conhecer a verdade, conhecer o Evangelho, mas em segundo lugar devo concordar com essa verdade e deve haver um acordo, um consentimento em meu coração. Há uma persuasão de que isso é verdade. Este é o pilar, irmãos, da reforma. De que a verdade, ela me basta e é suficiente para mim. Isso está dentro do só da Escritura. A suficiência das Escrituras. Como já estudamos a nossa confissão. Basta ter a Bíblia? Então, para ter essa concordância, é algo interno no meu coração que me convence, que efetua em mim uma persuasão de que aquilo é verdade. Pode vir a melhor pessoa com os argumentos ateístas, falar comigo que a Bíblia é errada, que os homens escreveram, porque eles gostam de falar isso, né? As pessoas gostam de falar isso. Mas um cristão verdadeiro, ele vai olhar para esses argumentos e vai pensar o quê e dizer o quê? O verdadeiro cristão, é impossível que ele não concorde, porque ele é convencido pelo Espírito de Deus de que aquele conteúdo, de que a palavra sobre Cristo, o Evangelho é verdadeiro e genuíno. É aí que lançamos fora a incredulidade e as dúvidas a respeito de Cristo. Amados, um cristão vai ter dúvida, vai ter inconstância na sua vida? Vai. Mas a respeito de Cristo ele tem alguma dúvida? É impossível. A respeito de Cristo, um verdadeiro cristão que recebeu a fé, ele não vai ter dúvida alguma a respeito da obra e da pessoa de Cristo. E é isso que caracteriza a firmeza do cristão. Porque ele é persuadido, essa é a palavra, ele é persuadido de que é verdade aquilo que ele crê. Você pode encontrar esses conceitos, o segundo conceito, em Salmo 26, 1 ao 3. Olha só, irmãos. Faz-me justiça, Senhor, pois tenho vivido com integridade. Tenho confiado, olha a palavra que ele usa, tenho confiado no Senhor. Tá? Sem vacilar. Continua. Sonda-me, Senhor, e prova o meu coração. Prova-me, examina-me o coração e a minha mente. Verso 3. Pois o teu amor está sempre diante de mim e continuamente sigo a tua verdade. O verdadeiro cristão que recebeu a fé, ele ama as Escrituras. Ele sabe que ali é a única forma dele caminhar conforme a vontade de Deus, de encontrar justiça. Ainda assim, em Salmo 119, nos últimos versos, 174 a 176, olha só. Salmo 119. Salmo 119, versos 174 e 176. Anseio pela tua salvação, Senhor, e a tua lei é o meu prazer. Estão enxergando essa persuasão que a fé salvífica causa no indivíduo? Anseio pela tua salvação, volta lá, espera eu falar. E a tua lei é o meu prazer. Tem prazer. Chegar alguém e falar, isso é mentira. É possível que o cristão saia? Não é possível, irmão, porque a fé é aquilo que o convence. Pode passar. Permita-me viver para que eu te louve e que as suas ordenanças me sustentem. 176. Andei vagando como ovelha perdida,
Vem em busca do teu servo, pois não me esqueci dos teus mandamentos. Não esqueci dos teus mandamentos. E claro, não podia deixar de fora Romanos 10, verso 17. Consequentemente, a fé vem por se ouvir a mensagem. E a mensagem é ouvida mediante a palavra de Cristo. Você, o Evangelho. Então, a fé salvífica vai trazer esse convencimento, essa persuasão. Terceiro e último, sobre os qualificadores para analisarmos a fé. A fé é confiança. O passo essencial para entregar o eu a Deus. Portanto, ela deve ir além da mente e das emoções. Ela deve ir até o fim e afetar a vontade. Onde eu rendo a minha vida e a entrego ao Senhor Jesus Cristo. Eu coloco minha vida em suas mãos salvadoras. E confio nele e somente nele para me salvar dos pecados e para me justificar diante do Pai que está nos céus. Amados, por que Cristo disse que aquele que ama a pai, a mãe, a filhos, mais do que a mim, não é digno de mim? Por que você acha que ele disse isso? Por causa da confiança. Nós devemos apenas confiar em Cristo. Tem cristãos, irmãos, e vocês já viram, com certeza, casos como esse. Tira tudo de mim, mas não tira isso. Confie em Cristo. Eu vivo, não, eu sou crente, eu faço tudo. Mas se tirar isso de mim, minha vida acaba. O meu chão desaparece, a minha vida acabou. Se tirar o meu filho, se tirar os meus amigos, se tirar o que seja, minha vida acaba. Confie em Cristo. Amados, para você testar a confiança que você tem em Cristo, é simplesmente pense. Se tirar tudo de você, sua família, seus filhos, tudo, seu dinheiro, sua casa, tudo, e você ficar apenas com a fé que você tem, você vai estar satisfeito? Você vai estar pleno? Você vai estar confiante de que aquilo é o que te basta? Pergunte-se a si mesmo. Tirar tudo de você, seus títulos, seus diplomas, seu trabalho, seu filho que você tanto ama, pode morrer em algum momento? É uma impossibilidade? Um filho nosso morrer? Não. E se você perder? Como é que fica? Você confia em Cristo? A fé salvífica é a que tira o seu eu, tira toda a sua vontade e coloca apenas no objeto da fé. Quem é o objeto da fé? Cristo Jesus e a sua obra. Sola fide, irmãos. Essa é a sola fide. Somente Cristo, somente a fé. Só a Escritura. Só lhe deu glória. Esses são os pilares da fé reformada, irmãos. Essa é a confiança de um salvo. Salmo 33, verso 18 a 22, olha as palavras do salmista. Mas o Senhor protege aqueles que o temem, aqueles que firmam a esperança no seu amor. Não em outras coisas. Continua. Para livrá-los da morte e garantir-lhes a vida, mesmo em tempos de fome, mesmo em tempos de miséria. Você já leu Jeremias? O que aconteceu com a família de Jeremias? O que a família de Jeremias fez com ele? Ficou do lado dele? Não ficou do lado dele. E o povo, a sua nação, ficou com ele? O que Jeremias tinha? Somente Deus. Mais nada. Mais nada. Nem casar ele podia casar? Ele podia ter filhos? E aí? Esse é o princípio da confiança. Esse é o princípio da fé salvadora. Pode passar? 20. Nossa esperança está no Senhor. A minha esperança não está em nenhum homem. A minha esperança não está em nenhum político. A minha esperança não está em nenhum bem material. A minha esperança está no Senhor. Você consegue visualizar confiança aqui no salmista? No Senhor?
Esse é o princípio da fé. Confiança. Ele é o nosso auxílio e a nossa proteção. E é isso que nos basta. Essa é a obra, irmão, do Espírito Santo. Porque o Espírito Santo, ele nos comunica tudo isso através da fé. Então, eu vou fazer uma pergunta que eu já fiz a alguns irmãos. Volta o desenho rapidinho. Uma pergunta, uma pegadinha, né? Meio que uma pegadinha. Para que receba a fé aqui. E a fé é mediante o quê? Romanos 10, verso 17. A palavra de Deus. E a palavra é o Evangelho. Amados, para que esse homem receba a fé mediante a palavra, correto? Mediante a palavra. O que é necessário acontecer nesse homem aqui antes? O que vem primeiro? A fé ou o novo nascimento? Venha, você está assim, meio desconfiado. Novo nascimento. Por quê? Qual é o vazamento bíblico por isso? Alguém lembra? Em Coríntios? As coisas espirituais são discernidas espiritualmente. Ou seja, esse homem aqui precisa se tornar primeiramente espiritual. Correto? Se ele não for espiritual, ele vai entender a palavra que vai ser pregada a ele? Ele vai ter fé? Não vai ter fé. Então é necessário nascer de novo. Era justamente isso que faltava para Nicodemos. Jesus, o objeto da fé, falando com Nicodemos, e ele cria? Não cria. E o que Jesus fala para ele? Necessário nos é nascer de novo. Está vendo, irmãos? Como temos que, dentro disso aqui, quantas coisas envolvem. Que o desenho parece tudo muito simples, né? Mas tem muita coisa aqui, tem muita coisa aqui, tem muita coisa aqui. Aqui, ó, cristologia, pneumatologia, antropologia, tudo doutrinas que nós devemos estudar. Tudo doutrinas que nós devemos estudar. A imputação de culpa está aqui, que é a expiação. Propiciação também é outro tema que estamos estudando. Mas, amados, quem então é indispensável para que tenhamos fé? O Espírito Santo de Deus na regeneração. Um indivíduo, quando nasce de novo, ele recebe o Espírito Santo de Deus. Ele é selado, ele é colocado como uma pessoa espiritual, como adoção, ele é conectado em Deus e chamado de filho de Deus, somente através do Espírito. E aí, claro, ele crê. Alguns dizem que esse ato aqui, do novo nascimento e a fé, é praticamente simultâneo. É praticamente ao mesmo tempo. E está muito perto mesmo um do outro. Tá? É praticamente ao mesmo tempo. Mas claro que entendemos que a regeneração tem que preceder um pouco antes, para que ele entenda, para que ele possa crer na pessoa de Cristo. Mas nunca se esqueça disso. Agora precisamos responder a 2 questionamentos que talvez você possa ter. Primeiro, talvez você se pergunte, por que a salvação que nos justifica vem até nós somente pela fé? Uma boa pergunta. E respondemos essa pergunta de 2 modos. É pela fé que estamos em Cristo. Efésios 1. Vamos analisar Efésios 1, e eu quero que você preste atenção nas preposições também colocadas em Efésios 1 pelo apóstolo Paulo. Vamos trabalhar do verso 5 ao 14 rapidinho, só para que você entenda. Olha só que interessante. Em amor, nos predestinou para sermos adotados como filhos. Olha só, por meio de Jesus Cristo, conforme o bom propósito da sua vontade. Isso você pode fazer na sua vida, tá? Se você quiser. Mas olha só, por meio de Jesus Cristo, tá? A fé nos conecta a quem? A Cristo. Bom, então somos adotados por meio de Jesus Cristo. Passa. Para o louvor da sua glória, da sua gloriosa graça, a qual nos deu gratuitamente outra preposição.
Amado. Quem é o amado? Cristo Jesus. Tá? Então a graça gloriosa, para louvor da sua graça gloriosa, a qual nos deu gratuitamente no amado Jesus Cristo. Então existe graça sem Jesus? Existe período da graça sem Cristo? Não existe. Olha só, mais uma preposição. Passa. Nele temos a redenção, tá? Por meio do seu sangue, e o perdão dos pecados de acordo com as riquezas da graça de Deus. Nele, de novo, nele temos a redenção por meio, olha aqui a preposição, por meio de seu sangue. Existe então redenção sem Cristo? Não existe. Existe perdão de pecados sem Cristo? Não. E nossa fé nos direciona a quem, irmãos? A Cristo. Vai passando? O qual Ele derramou sobre nós com toda a sabedoria e entendimento. Olha só, com toda a sabedoria e entendimento. Pode passar? E nos revelou o mistério da sua vontade, de acordo com o seu bom propósito, que Ele estabeleceu em Cristo. Olha só aqui a revelação, o conhecimento do Evangelho, o consentimento do Evangelho. Diz para os filhos de Deus aqui em Efésios, que foi revelado o mistério da sua vontade, que é qual? O plano redentivo para a humanidade. Isso foi revelado em quem? Em Cristo. Em Cristo. De acordo com o seu propósito. Verso 10. Isto é, de fazer convergir em Cristo todas as coisas, celestiais ou terrenas, na dispensação da plenitude dos tempos. Qual que é a plenitude dos tempos? A obra de Cristo consumada. Essa é a plenitude dos tempos. Mas não é a segunda vinda? Não, ele será para julgar e acabar com tudo. A plenitude, o ápice do plano redentivo, é onde? Na cruz. Ali é o ápice. Ali é o cume do monte. Pode passar? 11. Nele fomos também escolhidos. Olha só. Nele fomos escolhidos, tendo sido predestinados, conforme o plano daquele que faz todas as coisas, segundo o propósito da sua vontade. Pode passar. Então não existe eleição, não existe predestinação fora de Cristo, somente nele. A fim de que nós, os que primeiros esperamos, olha só, em Cristo, sejamos para o louvor da sua glória. Verso 13. Quando vocês ouviram, olha só, ouviram, a fé vem pelo ouvir, e creram, ouvir o quê? A palavra da verdade. Olha só, é Romanos 10, 17 aqui. O evangelho que os salvou, vocês foram selados. Olha aqui a regeneração. Quando ocorre a regeneração? Vocês foram selados em Cristo com o Espírito Santo da promessa. Então, quando eu passo a crer, eu sou selado. Mas você falou que era antes. Lembra que eu também falei que é algo que meio simultâneo ao mesmo tempo? Eu sei que naquele ato, irmãos, como diz o texto, somos selados. Como é que ficam os pentecostais que falam? E a segunda experiência? Você precisa buscar o batismo com o Espírito Santo. Mas peraí, de novo? Eu já creio. Eu creio na obra, eu creio em Cristo. Aí eu tenho que ser batizado de novo pelo Espírito Santo. E aí, pai? Como é que fica? Uma segunda experiência? Aqui é claro. Quando creram, na verdade, foram selados. Acabou. Ali ocorreu a salvação. Ali é impossível que ele tire alguma coisa. Ali ele é eleito. Ali ele é amado. E verso 14. O Espírito, que é a garantia da nossa herança até a redenção daqueles que pertencem a Deus para louvor da sua glória. Então, está vendo porque a fé é necessária? Porque a fé vai nos direcionar a Cristo. E não existe nada que não seja criado e feito fora de Cristo. Tudo o que vemos, tudo o que sentimos, tudo o que existe, seja no céu, seja na terra, seja em qualquer lugar, foi feito em Cristo.
para Ele, através dEle. E segunda resposta, por que tem que ser pela fé? Porque a justificação é somente pela fé, para que não haja nenhuma contribuição humana. Aqui já envolve algum teor de semi-pelagianismo e pelagianismo. Tá? Por que tem que ser somente pela fé? Para que não haja nenhuma contribuição do homem, como ele disse, o apóstolo Paulo em Romanos 3, para que ninguém se glorie. O Evangelho não opera uma salvação em nossas cabeças, mas em nossas vidas. E a maneira com que ele faz em nossas vidas, sem jamais comprometer a graça, é que o meio pelo qual recebemos a Cristo é por definição de um meio que não contribui em nada, irmãos, que nós não possamos contribuir em nada. Antes recebemos tudo através da fé. A fé é, por definição, a recusa de confiar em mim mesmo e a plena confiança apenas nele e na sua obra. Fé é isso, irmãos. A fé, a definição da fé é a recusa de confiar em mim mesmo. Lembra do senso lá de perdição, e confiar apenas no objeto da minha fé, que é Cristo, e na sua obra. Isso é fé. Qualquer coisa que você acrescente nessa justificação, nessa fé, só tem fé aquele que vem na igreja, só tem fé aqueles que fazem algo do tipo. Você está acrescentando outras coisas. Tudo é Cristo e sem Ele não temos nada. É isso que temos que entender. Portanto, a fé é um mandamento santo, uma necessidade pessoal e uma urgência imediata. Há apenas fé, e qual que é o antônimo? Qual que é o contrário de quem não tem fé? Incredulidade. E esses são o quê? Condenados. Condenados. A fé é indispensável, então, irmãos. Sem fé é impossível agradar a Deus. Sem fé não existe salvação. Sem fé não existe Cristo. Sem fé não existe Deus. Eu torno Deus um mentiroso, inclusive. Sem fé, como eu posso definir uma pessoa sem fé? Nem infeliz eu consigo definir. Não serve justamente para nada. Apenas para ser condenado, um vaso de ira, onde o próprio Deus vai utilizá-los para manifestar a sua glória, os seus atributos. Ou é fé, ou é nada. Como John Flávio escreveu, a alma é a vida do corpo. Correto? O que é um corpo sem alma? Nada. E a fé é a vida da alma. Cristo é a vida da fé. Eu vou repetir. A alma é a vida do corpo. A fé é a vida da alma. E Cristo é a vida da fé. Essa é a diferença da fé nossa para a dos demônios. Porque eles não têm Cristo. Nós temos. Então a nossa fé é viva. Porque o nosso objeto vive, o nosso objeto faz com que respondemos a Ele, amemos Ele cada vez mais e nos colocamos em total confiança nele. E como a fé salvífica, ela é experienciada, agora em termos práticos, para caminharmos para o final. Como a fé se aposta de Cristo e da sua justificação? Em termos práticos, em experiência, como isso ocorre? Pelo Espírito e pela Palavra de Deus. A fé que justifica me esvazia da minha justiça própria e me faz receber, descansar e viver dependendo somente de Cristo e da sua justiça, para perdão e salvação. A fé é uma graça que, de modo experiencial, nos convence e esvazia a nossa alma, nos tornando conscientes da situação desesperada em que nos encontramos por causa do pecado e do trágico juízo que merecemos. Amados, quantas vezes você ficou preocupado, triste? Isso é bom, não é ruim, não estou dizendo que é ruim, mas é perigoso você ficar triste porque não está conseguindo obedecer os mandamentos. Eu queria obedecer os mandamentos. Eu te pergunto, quando que você vai conseguir obedecer ele 100%? Nunca. Aí você fica triste, aí você começa a ter pensamento, eu não sou eleito por causa disso, eu não sou salvo. É aí que começa a se tornar perigoso. O que você está distorcendo? Com esse conceito, com esse tipo de pensamento? A justificação de Deus.
Não é você que vai andar reto. Aí você está acrescentando obras na justificação. É Ele que andou reto. Por isso Ele foi a propiciação. Por isso Ele morreu no seu lugar. Porque Ele cumpriu tudo. Todas as exigências de justiça e santidade de Deus. Mas claro, um desejo de um salvo é sempre querer agradar a Deus. Mas nunca questionar a sua salvação por não conseguir cumprir tudo. É bom que você tenha um desejo de insuficiência, porque isso ressalta a necessidade de um Salvador, mas deve parar aí. Você tem um Salvador. Ele já fez essa obra. Ele já cumpriu. E nada mais é necessário. Só a Cristo. Somente Cristo. A fé é que nos liberta da culpa e da escravidão do pecado. Pessoas que vivem assombradas pelo pecado, com medo disso, são pessoas que não creem verdadeiramente em Cristo. Repito, não estou falando que isso é algo que devemos abraçar o pecado e nos manter pecando. Não é isso que estou dizendo. Mas são pessoas que são assombradas. Pessoas que não creem na salvação por causa de algo que elas fazem. Você precisa ter uma coisa só na sua mente. Eu creio em Cristo. Essa fé de confiança, de entendimento do Evangelho, de algo que lhe confia realmente, de persuade de que é verdadeiro aquilo. Você conhece Cristo? Se sim, você é salvo. E não é nada que você faça, nada mais que vai te tirar disso. Cristo não precisa de nenhuma resposta sua para que você seja salvo. É isso que nós temos que entender. Senão teríamos motivos para nos vangloriar. Seria por obras. A fé crê de coração nas Escrituras, irmãos. No que elas ensinam sobre nós mesmos. E o que as Escrituras ensinam sobre nós? Justamente o sentimento que você tem de nulidade. Justamente o sentimento de que você é o pecador. A Escritura nunca vai dizer que você é a última bolacha do pacote. A Escritura nunca vai dizer que você é tão justo quanto Deus. Não. Ela vai dizer que você é um pecador e que você necessita de um Salvador. É isso que ela vai fazer. Então, esse sentimento, eu não consigo, eu não vou cumprir, sempre vai existir. É aí que você recorre a quem? A Cristo. A fé se rende ao Evangelho. E aí, irmãos, lança-se aos braços estendidos de Deus. Ela foge com toda a pobreza da alma para as riquezas de Cristo. É aí que você começa a olhar para si e ver quão pobre você é e você não tem nada. Mas você olha para Cristo que foi oferecido para você e você vê quantas riquezas existem nele. É aí que você ama cada vez mais, é aí que entra a resposta. Porque eu sei que eu sou morto. Eu sei que a minha vida nada pode oferecer a Cristo. Apenas o que Ele gera em mim. Apenas as riquezas que estão nele. Eu não entro em lugar algum. Em lugar algum. Somente Ele. Essa é a base da nossa fé. Portanto, a fé nos capacita a agarrarmos a Cristo e a sua justiça. Ao experimentarmos o perdão e a paz que excede todo entendimento, está entendendo de onde que vem a paz que excede todo entendimento? A paz é justamente nisso. Porque o cristão está em paz consigo mesmo. Porque ele encontrou a justificação. Ele encontrou as riquezas de Cristo. Por isso que Paulo vai dizer em Filipenses capítulo 4, verso 7. A paz que excede todo entendimento. É por isso que ele vai dizer, em Cristo somos mais do que vencedores. Mas veja, a preposição em Cristo. Não em você mesmo. Em Cristo. Então qual é o motivo da nossa tristeza, irmãos? Qual é o motivo da nossa fraqueza? Qual é o motivo? Só somos fracos quando olhamos para nós mesmos. Só ficamos tristes quando olhamos as obras das nossas mãos.
Só ficamos desconfiantes quando olhamos para dentro de nós. Porque quando você olha em Cristo, você encontra força. Quando você olha para Cristo, você encontra alegria. Você encontra esperança. Você encontra salvação. Paz. Tudo isso, irmãos, é uma união com Cristo sem igual. A fé descansa na pessoa de Cristo. Ouvindo, vendo, confiando, recebendo, abraçando, conhecendo, se alegrando, amando, exultando, tudo isso em Cristo. Em Cristo, a única forma que existe para nós termos comunhão, somente em Cristo. Unidade, santidade, como é que eu posso ser santo? Em Cristo. Somente em Cristo. Amados, Cristo é o único objeto, a única expectativa da nossa fé. A fé leva todo o ser de uma pessoa a uma rendição total diante da pessoa de Cristo. É por isso que não pode envolver nada entre você e Cristo. Não pode ter filho, não pode ter esposa, não pode ter marido, não pode ter trabalho, não pode ter nada. Se algo lhe for exigido dele, e o cristão vai dar. Por quê? Porque ele responde à fé. A fé gera o que no cristão? Um desprendimento de todas essas coisas. Porque ele sabe que todas essas coisas não contêm alegria, não contêm contentamento, não contêm riquezas, não contêm eternidade. Então ele abre mão de tudo e olha para Cristo e fala: eu já tenho tudo. Eu já tenho tudo. Eu não preciso de mais nada. Eu já tenho tudo. Essa é a diferença. É isso que os cristãos de hoje em dia não sabem, não conhecem. Pois se conhecessem, você acha que o estado da igreja atual estaria do jeito que está, irmãos? Se eles realmente crescem que a justificação é somente pela fé, e o que é essa fé? Você acha que a igreja estaria desse jeito? Não existe nem confiança, irmãos. A fé que nós vemos nas igrejas por aí são fé de demônios. Fé de demônios que não confiam em Cristo. Porque são pessoas que você tirar o carro delas. Tem pessoas que se perdeu o carro, irmão, acabou a vida. Cristão. Se tirar a viagem no final do ano para os Estados Unidos, vira uma tristeza, uma desgraça a vida. Isso é confiança em Cristo? Isso é contentamento em Cristo? Isso é alegria em Cristo? A justificação pela fé, escreve John Murray, é a trombeta do júbilo do Evangelho, porque proclama o Evangelho aos pobres e necessitados, cuja única porta de esperança é prostrarem-se em total impotência diante da graça, do poder e da justiça do Redentor dos perdidos. Isso que é pobreza de espírito. Isso que é o que nós temos que ter, pobreza de espírito, ou seja, humildade. Sabe o que é você chegar na casa de um pobre que não tem nada, que vive em estado de miséria, e você levar para ele mobília nova, cama nova, cozinha nova, comida, tudo? Como é que ele vai te receber? Como é que vai ficar o sorriso dele? Como é que vai ficar o estado da emoção daquela pessoa? Pois é, assim são os que recebem Cristo. Esse é o retrato. Por que você está triste, meu irmão? Qual é o motivo da sua tristeza? E perceba, pense aí no seu lugar. Todas as vezes que você ficou triste, não foi por coisas relacionadas a este mundo? Todas as vezes que você ficou preocupado, porque quem fica preocupado, ansioso, é porque está faltando confiança. Foi por quê? Não foi pelas coisas que acontecem nesse mundo? Amados, devemos viver inabaláveis. O que abala um cristão que está em Cristo? O que? O que tem poder para abalar um cristão que está em Cristo? Agora você entende por que aqueles cristãos lá na igreja primitiva, quando eram lançados lá na arena, para que os leões os comessem, sabe como é que eles iam? Dando risada. Já leram? Vocês já leram os mártires? Como é que eles iam para a morte? Como é que eles enfrentavam? Agora, você tem medo de morrer? Por quê? Por que você tem medo de morrer? Você não confia em Cristo?
Você não confia? Nada pode nos separar do amor de Deus. Nada pode interromper essa justificação. Nada. E quando cremos verdadeiramente em Cristo, somos pessoas crentes inabaláveis. Inabaláveis. Por quê? Por causa da fé que Deus nos deu. E essa é a doutrina do consolo. Essa ou pode se tornar a doutrina do desespero. Amigos, irmãos, o artigo pela qual a igreja permanece de pé ou cai é essa doutrina. Se uma igreja está de pé e permanece de pé, se deve a esta doutrina da justificação somente pela fé. Porque se a igreja não prega isso, ela está morta, está caída. A justificação somente pela fé deve ser confessada e experimentada por você e por mim. É uma questão de vida eterna ou morte eterna. E o mais importante, é uma questão que envolve a glória de Deus, porque envolve o seu Filho. Sem a justificação, que é pela fé, nada vive, nada permanece, nada existe, nem esperança, está fora. Porque essa doutrina é uma doutrina-chave. E eu faço algumas perguntas para o irmão, para encerrar. Você já exerceu a fé salvífica no Senhor Jesus Cristo? A fé com todas as características que foram ditas aqui. Você conhece a verdade? Você conhece o Evangelho? Você já estudou o Evangelho? Você já foi atrás do seu Salvador? Eu quero saber o que ele fazia, como ele andava, como ele respondia, o que ele ensinou, o que é importante que saiu da sua boca para nós. Você já foi atrás de todos esses detalhes? Porque pode ser que esteja te faltando alguma coisa. Repito, uma falsa concepção de Cristo e da sua obra não justifica. Não justifica. Você está convencido da verdade? Ou você acha que tem algumas dúvidas aí? Ah, não sei, isso aqui. Você está convencido da verdade? Você tem agido com base na verdade? Pela graça do Espírito, você já foi esvaziado da sua justiça própria e foi levado a concordar totalmente com o Evangelho? Já foi esvaziado esse seu ser de toda a justiça própria? E você confia apenas no Evangelho? Já aconteceu isso? Você tem se arrependido verdadeiramente do pecado e crido somente em Cristo para a salvação? Você se arrepende daquilo que você vê que está em você, seus pecados, o seu estado, e crê somente em Cristo para a salvação? Ou você acha que tem que fazer alguma coisa para essa salvação? Você tem confiado a sua vida a Ele e à justiça dele? Você já entregou? Jesus está aqui. Eu sei que eu não valo um centavo. Eu sei que eu não tenho nenhum valor. Eu sei que eu estou morto. A minha vida está aqui. Eu confio na sua justiça. Eu confio na sua obra. Você já fez isso? Você já se uniu a Cristo? Como um anel está unido a uma pérola? E agora você está vivendo a independência dele como o seu tudo e em todos? Você já está vivendo isso? Caso sim, seja a sua resposta, então toda a justiça de Jesus Cristo foi transferida de Deus para a sua conta. Se sim, você está justificado em Cristo Jesus. Se não, arrependa-se, esvazia-se, lance toda a sua incerteza, toda a sua nulidade, reconheça quem você é. Peça a Deus para que você creia em Cristo e corra até Ele. Se for assim, Deus olha para você e vê a perfeita justiça do próprio Cristo. Se for assim, justificado, Ele não vai olhar para você como um pecador. Ele vai olhar para você como um justo. Por quê? Porque Ele vai enxergar Cristo no seu lugar. Não que você não seja pecador. Porque todos nós pecamos. Mas o olhar de Deus para os remidos é o olhar que Ele tem para Cristo. Ele é o primogênito dentre muitos. Ou seja, Ele é o nosso irmão mais velho, dentre outros filhos que vieram, mediante Ele, mediante seu sacrifício. É somente com base nisso que a justiça de Deus é dada a nós.
E isso ocorre somente pela fé. Essa é a raiz da justificação. Esse é o tipo de fé que o apóstolo Paulo disse no verso 28. Portanto, concluímos que o homem é justificado pela fé sem obras da lei. E a fé foi essa que abordamos hoje. Deus te abençoe. Amém? Continuamos na exploração desse tema e tem bastante coisa para ser falada. Nem entramos em Tiago ainda. Tá? Então que Deus continue nos conceder graça e entendimento sobre essa doutrina que é essencial para a minha vida e a sua vida. Fique de pé, vamos orar. Você que pode. Né? Vamos orar. Senhor, nosso Deus, eterno Pai, eu quero lhe agradecer por mais uma noite, por mais um culto de doutrina, onde a sua palavra é exposta e todos nós aqui, ó Senhor, podemos entender um pouco mais sobre a justificação. Deus, que essa igreja entenda essa doutrina elementar, que essa igreja pregue isso constantemente, que não possamos, Deus, nos desviar, retirar esse conceito das nossas vidas, olhar somente para Cristo, olhar somente para a sua obra, para a sua justiça. Ó Senhor, forge isso dentro de nós, que possamos nos anular, esvaziar, Deus, todas as nossas concepções de autojustiça, de méritos, e colocar todos os méritos e justiça apenas em Cristo. É isso que eu te peço para essa igreja, é isso que eu te peço para a minha vida e para a vida de todos aqui, Senhor. Continue a nos edificar conforme a tua palavra, a nos dar esse crescimento em santidade, Senhor Deus, e unidade. É isso que eu te peço. E que a graça e a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, e que a comunhão e a consolação do Espírito Santo de Deus esteja com toda a igreja, esteja com todos nós. Assim oramos em nome de Jesus. Amém. Deus abençoe, meus queridos. Tem um cafezinho ali, não vai embora. Temos um visitante, cumprimente ele aí, tá bom? Fale com ele antes de ir embora. Que Deus abençoe.